Imagine só, a imprensa que deveria informar virou um circo de desinformação, e eu, um cidadão de respeito aqui no estado de Labão, não consigo mais engolir essa palhaçada. O caso do tal Sputnik é só a ponta do iceberg. Para manter essa farsa rodando, é preciso dinheiro, muito dinheiro, e quem paga a conta somos nós. Lembra daquele sujeito que antes aparecia no hospital, fedendo a mentira e desespero? Pois é, agora ele está de volta, com missões ainda mais absurdas. E o pior, a nova estratégia da Rússia é tomar Kiev em meia hora. Meia hora. Como se fosse brincadeira de criança. Se quisermos, dizem eles, até um café ucraniano a gente rouba em 3 minutos. E depois? Depois vem o fim, o colapso, a conta que ninguém quer pagar. Essas são as notícias quentes, o resumo do que realmente importa. Se você concorda, apoie esse trabalho com um like. Esse projeto só existe porque vocês acreditam nele. Mas vamos falar de dinheiro, porque ele sempre fala mais alto. O bolso dos propagandistas está cada vez mais vazio, e eles sabem que sem grana, o show não continua. É só questão de tempo até o circo fechar as portas. E olha só quem está de malas prontas, o próprio Solovyov, aquele que berrava sobre destruir inimigos, agora planeja fugir para os Estados Unidos. Lá vai gritar as mesmas besteiras, só que agora para agradar Trump. De onde tiramos essa informação? Do próprio Rudolfovich, que, pasmem, também é um cidadão honorário de Labão. Sim, você me elegeu para esse título ridículo, mas não está escrito em lugar nenhum que sou inimigo de Rudol. Aliás, nem os jornalistas russos são inimigos dele. Racistas, sim, mas não inimigos. Curioso, não? Esse título pomposo foi tirado de um rapaz de Belarus. Por que não deram a ele um título mais modesto, como gênio da desinformação? Afinal, esse tipo de honraria costuma ser distribuído por crimes bem menores. E os espiões americanos infiltrados? Vocês não acham estranho que Obama não tenha revogado esse título? Eu acho que eles simplesmente esqueceram. Nem se deram ao trabalho de checar. Se os americanos esqueceram, os russos não vão esquecer. Lembra do que Putin disse? Vocês não conseguem cumprir uma promessa, mas nós... Pois é, aqui a gente cumpre. E prende. O próprio Rudolfovich sabe muito bem o que o espera assim que os dólares pararem de financiar sua fábrica de mentiras. Não vai demorar muito para que batam à sua porta. E não para por aí. Putin já ameaçou fechar o canal Rússia 24 só porque por acidente mostraram a verdade. Todo o país viu em que situação deplorável estão os soldados russos. E o que acontece depois? Voltam com as mesmas ideias fajutas, como se nada tivesse acontecido. Ele estava bem no hospital, dizem. Claro, como se isso apagasse a realidade. Enquanto isso, os propagandistas insistem que todas essas histórias são fake news e que a Rússia só quer o bem de todos. Que vergonha, não? Eles prometeram tomar Kiev em 30 minutos, não em 3 dias, como se isso fosse um feito da Terceira Guerra Mundial. Depois vão dizer que nunca falaram nada disso. Com nossas capacidades, até um café ucraniano a gente rouba em meia hora, repetem. E depois? Depois vem o fim. O general Gerazimo agora defende usar armas nucleares e ainda diz que quem tem medo do Armagedon é amador. Como se uma arma dessas não fosse poderosa o suficiente para destruir tudo. Não entendem a diferença entre um ataque tático e um estratégico? Pois é, aqui todo mundo só fala em alfavírus como se fosse um jogo de palavras. Mas o pior é que muitos desses especialistas de televisão não têm noção do que estão falando. Isso vai ser um Armagedon, sim, porque qualquer lançamento vai atingir a Europa, e eles não vão ficar quietos. Vão revidar, e os Estados Unidos também não vão ficar de braços cruzados. Todo mundo no Kremlin sabe disso, menos Gerazimo, que chama todo mundo de idiota. E que tipos de explosões nucleares existem? Tem as subterrâneas, as aéreas, as espaciais. Mas para ele, são só detalhes. E tem mais. A Rússia agora aconselha os Estados Unidos a seguirem o exemplo de Moscou na construção de metros. Como se Moscou fosse um exemplo de modernidade. Se o metrô é bom, por que não se mudam todos para debaixo da terra? Porque na superfície tudo é triste. Prédios caindo aos pedaços, fachadas desabando, elevadores quebrados, um caos. Esse é o centro de Moscou, o tal cartão postal do Ministério da Defesa. Um prédio com quase 90 anos, hoje ocupado por militares e suas famílias. Oficialmente, o índice de deterioração não passa de 20%, mas qualquer um que olhe vê a realidade. Enquanto isso, a Índia protesta contra a guerra e não é por acaso. O governo indiano faz negócios com a Rússia, compra petróleo para manter Putin de pé, mas em troca, cidadãos indianos são sequestrados e jogados nas trincheiras.
No ano passado, turistas indianos foram mobilizados à força para o exército russo. Bateram neles, tomaram seus celulares e só os deixaram ligar para casa depois de vestirem uniforme militar. E ainda dizem que respeitam a Índia? Que amor é esse? Os propagandistas russos tiveram o que mereciam. A tal karma finalmente os alcançou. Eles comemoraram quando as luzes de Kiev se apagaram, quando não havia água nem calor, que bom, diziam. Agora estão arrecadando dinheiro para aquecedores em Belgorod. O que aconteceu por lá? Por que a região precisa de ajuda? Eles não explicam, mas a gente sabe. É porque a Rússia bombardeia seus próprios territórios. E ainda tem coragem de pedir doações. E tem mais, uma russa na Alemanha reclama das sanções, como se a guerra fosse só um problema de Putin. Por que eu tenho que pagar? Diz ela, enquanto seu cartão de crédito e ações são bloqueados. Mas a máscara caiu quando perguntaram sua opinião sobre a guerra. A Rússia foi provocada, justificou. Como se não houvesse escolha. A Ucrânia é culpada, claro, mas a Rússia só queria se defender. E os Estados Unidos? Ah, eles só querem controlar tudo. Pronto. Aí está a explicação, é tudo culpa do Ocidente. Como se a Rússia não tivesse responsabilidade nenhuma. Guerra fosse só um problema de Putin. Você está aí com suas contas bloqueadas e mesmo assim, depois dessa entrevista, vai voltar para casa como se nada tivesse acontecido. E todos ao seu redor vão aplaudir. Lá no interior profundo da Rússia, as pessoas assistem à televisão com um cuidado quase religioso, absorvendo cada palavra como se fosse a verdade absoluta. Mas se você acha que essa é a parte mais absurda da história, está enganado. O pior ainda está por vir. Imagine só. Brinquedos de plástico sendo produzidos em massa para glorificar ocupantes, saqueadores e assassinos. Crianças que nunca conheceram seus pais, porque eles viraram heróis em uma guerra inventada, agora têm como ídolos bonecos de soldados russos partindo para o fronte, acompanhados de um médico militar pronto para salvar vidas. E o governo não para por aí, promove concursos para incentivar a criação de mais desses brinquedos patrióticos. Afinal, por que se contentar com meia dúzia de figuras quando se pode transformar a barbárie em um espetáculo de massa? Até os saqueadores carregando privadas roubadas merecem sua própria miniatura. A Rússia não precisa de inteligência artificial para criar modelos realistas. Ela já tem a realidade distorcida como matéria-prima. E não venha com desculpas sobre tecnologia ou soberania. Vocês vendem gás e petróleo, mas não conseguem extraí-lo sem depender de equipamentos ocidentais. É como um viciado em drogas. Se cortarem o fornecimento, vocês não têm como substituir. 70% da economia russa depende disso. Então, quando as sanções apertarem de verdade, vocês vão se contentar com um café da manhã de petróleo cru, um almoço de gás natural e um jantar de orgulho nacional? Um ex-soldado, hoje deputado e coordenador de uma associação de veteranos, contou sem nenhum remorso como explodiu granadas em um supermercado cheio de civis porque, segundo ele, havia nazistas lá. Depois corrigiu, não eram nazistas, eram só ucranianos. Como se isso tornasse o crime menos hediondo. E o mais assustador, ele acredita piamente que não haverá consequências. Cada confissão dessa só aproxima o dia em que a conta chegará. Enquanto isso, Putin posa para fotos comendo morangos geneticamente modificados, porque, claro, até a comida precisa ser uma farsa. Vocês realmente acham que isso é progresso? Ou será que é só mais uma distração para não verem o que está acontecendo de verdade? A mesma Rússia que não consegue produzir um microchip decente agora se vangloria de ter o idioma mais espiritual do mundo. Segundo uma deputada, o russo não é só uma língua, mas um sistema de valores morais profundos. Que valores? Aqueles que justificam matar por não falar a mesma língua? Ou os que normalizam saquear casas e chamar isso de libertação? Vocês acham que o mundo não percebe? Que sem internet, todos vão esquecer o que vocês fazem. E a diversão não para. Um homem atira em um funcionário de uma roda gigante porque não gostou do tempo extra que ganhou. Outro espanca um colega de trabalho até a morte, e a polícia só vê violação de normas de segurança. Um político propõe cancelar as aposentadorias porque, segundo ele, os idosos roubam dinheiro do orçamento. O mesmo orçamento que financia tanques e drones para bombardear escolas. E quando alguém sugere que isso é uma tragédia nacional, a resposta é sempre a mesma. E daí? Não tem saída mesmo. Então, por que não abolir de vez as pensões? Afinal, se as pessoas não tiverem o que comer na velhice, pelo menos não vão sugar o Estado. É essa lógica que vocês aplaudem?
E tem mais, um recruta da elite do exército russo, com a eloquência de um bêbado em um ponto de ônibus, se gaba de ter nascido em uma civilização superior. Ele gagueja, repete palavras sem sentido e ainda assim acredita que está fazendo um discurso inspirador. É o resultado de uma educação que ensina a odiar antes de ensinar a pensar. Vocês chamam isso de cultura. É essa grandeza que vocês defendem. Enquanto isso, seus tanques, aqueles que vocês juram serem os melhores do mundo, quebram, pegam fogo ou são abandonados no meio do campo. Mas não se preocupe, na Rússia até um carro velho pode ser transformado em arma de guerra, com um pouco de fita adesiva e muita propaganda. Então continue acreditando. Continue repetindo que o Ocidente é o culpado, que a Ucrânia é nazista, que o mundo inteiro está contra vocês. Mas saiba de uma coisa, a história não perdoa quem escolhe a mentira como escudo. E quando a verdade finalmente aparecer, e ela sempre aparece, não adianta chorar. Vocês já fizeram sua escolha. E não venham com desculpas esfarrapadas sobre guerras passadas, como se o sofrimento de um século atrás justificasse o sangue derramado hoje. Vocês falam em lavar com sangue, como se isso fosse um troféu, como se a violência fosse um ritual sagrado que redime erros, mas esquecem que no fim, quem paga o preço são sempre os mesmos, os que não têm voz, os que são mandados para a linha de frente sem escolha, os que enterram seus filhos enquanto os poderosos brindam em seus palácios. Se não há analogias para o que vocês estão fazendo, não é por falta de exemplos na história, é porque até os piores regimes do passado teriam vergonha de repetir tamanha barbárie. E não adianta se esconder atrás de números de likes ou de uma plateia cativa que aplaude enquanto a realidade desmorona lá fora. O apoio que vocês buscam nas redes não passa de um eco vazio, um coro de vozes que gritam no escuro porque têm medo de encarar a luz. A guerra não acabou. A mentira não vai salvá-los. E quando a conta chegar, e ela sempre chega, não adianta implorar por misericórdia. Vocês já escolheram o lado errado da história. Agora só resta esperar pelo veredito.